Olá, meus queridos alunos. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de evolução. Não vamos tratar de assuntos específicos. O que acontece é que eu trabalho e moro aqui em Ilhéus, na Bahia, e nós temos aqui uma universidade estadual, a UESC, que sempre cai questões de evolução. Mas no vestibular agora de janeiro de 2009, caíram 5 questões diretamente relacionadas à evolução. E eu queria comentar essas questões com vocês. Posteriormente eu vou gravar uma série de vídeos sobre evolução, que é um assunto belíssimo e que é o eixo teórico de toda a biologia. Vamos então às questões do vestibular da UESC. Vamos começar analisando trechos do enunciado da questão 41. Quando a bordo do HMS Beagle, no qual servi como naturalista, fiquei muito impressionado com certos fatos referentes à distribuição dos seres vivos existentes na América do Sul e as relações geológicas entre a fauna e a flora atual e extinta daquele continente. Esses fatos a mim me pareceram lançar alguma luz sobre a origem das espécies, mistério dos mistérios. Eu quero chamar a atenção nessa parte do enunciado para quando Darwin fala referente à distribuição dos seres vivos existentes na América do Sul e as relações geológicas entre a fauna e a flora atual e extinta daquele continente. Ora, o que é que esses dois pequenos trechos desse enunciado têm de interessante? Bem, todos sabem que Darwin fez uma viagem ao redor do mundo. E nessa viagem, uma coisa que impressionou muito ele foi a distribuição dos seres vivos no planeta. Essa distribuição de seres vivos recebe o nome de biogeografia. Darwin buscou encontrar explicações para essa distribuição de espécies, explicações para a biogeografia. E o fato é que ele conseguiu, porque o padrão de distribuição de espécies no planeta obedece rigorosamente ao que defende a teoria da evolução. Mais adiante, ele cita relações geológicas. Um grande amigo de Darwin era Charles Lyell. Darwin, durante sua viagem ao redor do mundo, leu um livro de Charles Lyell chamado Princípio de Geologia. Charles Lyell defendia a tese do gradualismo geológico. Segundo o gradualismo geológico de Charles Lyell, o relevo da Terra se modificava lentamente. Darwin percebeu que Charles Lyell estava correto e transportou isso para a biologia, lançando o gradualismo biológico, que diz as espécies se modificam lentamente. Então Charles Lyell se referia ao relevo. O relevo se modifica lentamente. Darwin as espécies se modificam lentamente. Então Darwin levou muito em consideração a geologia, principalmente a partir dos estudos de Charles Lyell. Mais adiante, no enunciado da questão 41, Darwin fala: considerando-se que, devido à alta tendência de crescimento geométrico do número das espécies, ocorre uma renhida luta pela sobrevivência. Aqui fica claro outro autor que influenciou Darwin, dessa vez um economista, chamado de Thomas Malthus. Thomas Malthus defendia a tese de que a população humana cresceria mais rápido do que a produção de alimento. Darwin viu que isso levaria no futuro a uma luta pela sobrevivência na espécie humana, haveria mais pessoas do que comida, e transportou isso para o resto da natureza. Se há mais indivíduos do que comida e espaço, há uma luta pela sobrevivência. E sobreviverá a essa luta os indivíduos que forem melhor adaptados. Bom, essa questão, então, queria saber o que se poderia concluir a partir desse texto de Darwin. Vamos olhar a resposta. A resposta correta foi: os indivíduos dentro de uma população que apresentam circunstancialmente características úteis têm maiores chances de sobrevivência e também de produzir descendentes mais aptos. Eu quero chamar atenção nessa resposta para a palavra circunstancialmente. A questão é muito precisa quando fala alguns deles circunstancialmente apresentam características úteis. O circunstancialmente é porque a evolução se baseia em 2 pilares: a variação e a sobrevivência do variante melhor adaptado. Acontece que o surgimento da variação é aleatório. Ninguém se modifica porque se esforça, ninguém se modifica porque precisa. Você faz parte de uma espécie inteligente e mesmo com sua inteligência, mentalizando, pensando, você não consegue sofrer uma mutação desejada. Não é assim que a coisa acontece. A mudança genética é um processo aleatório. Então esse circunstancialmente está muito bem colocado aí. Por isso que é importante que haja uma grande variabilidade genética dentro da espécie. Quanto mais rica geneticamente é uma espécie, maior é a chance dela sobreviver.
Por quê? Porque se houver uma mudança ambiental e a espécie é muito rica geneticamente, há uma chance maior de que pelo menos alguns indivíduos estejam adaptados a essa nova condição ambiental e levem a espécie para frente. Uma vez que a variação é sempre aleatória, é circunstancial, se o ambiente mudar, não adianta desejar a mudança, não adianta precisar a mudança, porque isso não resolve. Ela pode acontecer ou não, é aleatório. Então, quanto maior a riqueza dentro da espécie, maior a chance de, com sorte, alguns estejam adaptados ao novo ambiente. Mas eu também quero analisar outro item dessa questão. Esse está errado, mas vale a pena ver por que ele está errado.